Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fim de semana por aqui. Esse fim de semana nós não fomos lá pra chácara, mas eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês, né? Pra contar o que aconteceu lá na chácara, tá? Então fica ligadinho aí, acompanha tudo, né? Primeiro gostaria de pedir aí para vocês se inscreverem aí no canal para acompanhar tudo com a gente, né? Pro nosso crescimento. Gostaria de pedir que vocês, né, compartilhassem o nosso canal. Nós já estamos crescendo, né? Nós conseguimos já chegar a 100 inscritos, né? Já passamos um pouco mais de 100 inscritos, mas eu tô bastante feliz porque nós já chegamos aí nos 100 inscritos, né? E parece uma coisa muito simples, né? Porém não é. Então, pra gente chegar aos 100 inscritos, né? Foi bastante luta, né? Bastante trabalho. E a gente, né, tá aí com mais de 45 vídeos gravados, né? Pra poder chegar até aqui, tá? Então, eu vou atualizar vocês aí com relação, né, à situação lá na chácara, tá? Eu andei falando aí nos vídeos pra vocês, né, que lá a chuva tava muito constante, né? Então a gente quase não tá conseguindo trabalhar lá, né? Fazer o serviço que tem que ser feito lá por conta, né, da chuva, né? Então, aproximadamente desde o mês de dezembro, nós estamos enfrentando não um problema, mas a gente está lidando aí com a chuva, né? E desde o mês de dezembro, são poucos fins de semana que a gente consegue ir para lá trabalhar, né? Por conta que, né, a chuva molha tudo lá e aí não tem como a gente ficar lá fazendo o serviço lá, né? Então, nós já estamos aí entrando quase para o mês de março, né? E desde dezembro tem chovido bastante lá. Então, a gente procura fazer mais coisas aqui na casa, né? Cuidar um pouco mais da casa e prefere ir lá para a chácara quando tá mais seco lá. Hoje até que estava um dia bom, né? Hoje e ontem. Aqui já é fim de semana, né? Nós já estamos aqui no domingo, tô gravando esse vídeo aqui no domingo e provavelmente ele vai sair hoje aí no canal, né? Então, eu vim falar um pouquinho aí pra vocês, né? Por que a gente não foi lá esse fim de semana, né? Então, na verdade, assim, o Marcos, ele, durante a semana, ele foi pra lá alguns dias e alguns dias ele trabalhou. E aí, na quarta-feira, ele foi lá na chácara, né? E quando ele chegou lá, tava sem energia lá, né? E daí o pessoal tava mexendo lá no transformador, lá na estrada, né? Porque na chácara do vizinho, na época que colocou a energia lá, instalou a energia, foi colocado na chácara ao lado da nossa, que é a chácara de um vizinho nosso, né? E colocou lá e, né, esse transformador já leva energia para nossa chácara e para a chácara dele. Então, com tanta chuva que tá tendo muita constância aqui de raios, né? Então, o que aconteceu? Na quarta-feira, o Marcos foi para lá e viu que tava sem energia e o pessoal foi mexer lá no transformador. Na verdade, eles estavam tirando o transformador, né? E substituindo o transformador lá. Aí ele foi até ele viu que estava substituindo o transformador, mas não sabia o que tinha acontecido, né? Então, o pessoal trocou o transformador lá na chácara, tudo. Depois ele foi dar uma olhada lá e aí ele viu que era um raio, né? O raio tinha queimado o transformador
que leva energia até a chácara, e o raio tinha queimado o relógio, tanto que as pessoas que trocaram o transformador, elas terminaram de trocar, né, os funcionários da companhia de eletricidade aqui da nossa região, eles trocaram o transformador e foram embora. Depois, o Marcos foi ver, né, que tanto o nosso poste como o poste do vizinho estava estragado o relógio, né, porque o raio foi tão forte que ele explodiu o nosso relógio. Depois eu vou até deixar uma parte de um vídeo aí que o Marcos me mandou. Ele não vai estar no padrão aí de visualização aí através do YouTube, mas eu vou tentar colocar só para vocês visualizarem aí, né, como que ficou a caixa lá, né, que ele gravou um pouquinho. E aí ele esqueceu, né, que eu poderia usar esse vídeo e gravou no formato, né, de pé, tá? Não gravou na horizontal, ele gravou na vertical. Aí o raio caiu lá no transformador ali, ó. Transformador ali, ó. Queimou o transformador. Aí quer dizer, aquele transformador liga aqui, ó, o vizinho aqui, seu Flávio, e liga aqui o meu, ó. Aí estourou o relógio aqui, ó. Forçou pra cá, ó, estourou a tampa. Forçou. Aí, ó, estourou aqui a tampinha. Estourou o lacre aqui porque forçou, né? Ó, trincou aí, ó. Ó a tampa, ó. Estourou tudo o relógio, ó. Bagaçou o relógio, ó. Tá assim. Aí. Aí, ó. Aqui o relógio do vizinho, ó. Estourou também, ó. Vizinho marrom arame aí, ó. Bagaçou tudo, ó. Mostrar aqui por baixo, ó. Ó o relógio, tudo bagaçado, ó. Tem uma cúpula de... não sei se é vidro, cristal, ó. Estourou. Estourou o relógio, ó. Tá nem funcionando, ó. Ó. Bagaçou tudo. Beleza? É isso aí. E daí ele viu que então tinha estragado o relógio, né? Tanto o nosso quanto do vizinho. E aí ele me avisou, né, que havia estragado, e aí eu abri um chamado, né, pela companhia de eletricidade, né? E aí na parte da tarde eles foram lá fazer a substituição dos relógios aí de energia, né? Substituiu o nosso e substituiu também o do vizinho. Só que aí aconteceu um problema, né, que até agora na verdade a gente não sabe como que tá a situação aí da nossa bomba do poço, né? Porque lá nós temos uma bomba do poço e temos um controle dessa bomba, né? E quando ele foi olhar o controle da bomba, o botão do controle havia explodido, né? E até agora a gente não conseguiu ligar lá ainda a bomba, né? Então nós vamos tentar durante essa semana fazer a troca do botão para ver se é só o botão mesmo que estourou, né, na hora do raio, né? E lá na bomba nós temos uma peça lá, né, tipo um disjuntor, que ela faz esse serviço, né, de cortar, eu não sei se é DR ou DVR, que ele corta, né, por exemplo, em caso de ter raio, ele cortaria ali, né, a passagem do raio, ele não deixaria para passar ali para a bomba, né? Então,
estourou, né, esse botão, tá lá estragado. Então, durante essa semana agora, o Marcos vai verificar, né, o que aconteceu aí, né, se realmente foi só o botão ou se passou, né, pra nossa bomba. Então, a gente não sabe ainda a situação atual aí, né, e como de fim de semana não tem como fazer nada, então, né, nós resolvemos aí esperar, tá? Até porque a gente tem outras coisas também aí que teve que colocar como prioridade, tá? Então, a situação foi essa, né? É claro que a gente fica chateado, né, pela situação, porque ainda a gente não mora lá, mas e quando a gente estiver morando lá, né? Então a gente ficaria um tempo aí sem energia lá, né? Então a área rural tem essas coisas aí. E eu soube, né, através de uma vizinha, porque quando eu fiquei sabendo, eu mandei mensagem para ela e ela respondeu, né, que realmente eles tinham ficado sem energia lá, né, quase um dia todo, né, e aí ela achava, né, que o ar-condicionado lá da casa dela tinha queimado, mas também não tinha certeza ainda, porque precisava também, acho que fazer algum tipo de manutenção lá para né, conseguir fazer a energia funcionar também, né? Então, assim, é difícil, né? Porque tudo é caro, né? A gente, quando colocou o poço lá, quando fez o poço lá, né? É caro para fazer a instalação, é caro para comprar essa bomba, né? Para manter lá no poço, né? Então, né? Tomara a Deus que não tenha queimado, né? Que tenha dado tudo certo, né? Que o aparelhinho segurou lá, né? O disjuntor segurou essa passagem aí desse raio para não queimar a bomba, né? Então, queira Deus que a gente não tenha aí esse problema aí, tá? Mas do resto, né? Tá tudo certo, né? Nós tivemos uma semana, né, bem produtiva, bem abençoada, né, a semana toda de muito trabalho, né, a gente não pode desanimar, né, sempre colocar Deus na nossa vida como nossa prioridade e tudo que acontece foi da vontade dele, né, a gente aceita, tá, e é isso mesmo, né, gente. A vida da gente é assim, né? E as intempéries aí, né, de tempo, a gente não tem como lidar com essas situações, e isso acontece mesmo, né? É assim que parar um pouco esse tempo de chuva, eu creio, né, que a gente consiga dar uma melhorada lá na aparência da chácara, né? Consegue roçar, terminar de tirar lá os materiais, né, as madeiras que estão lá para poder deixar tudo limpinho para roçar, né? Então vamos ver aí como que vai acontecer aí no decorrer aí dos meses aí, né? Todo ano, né, eu falo assim, quando vai chegando a época de São João, né, eu vou fazer uma festa junina lá, né? E a gente nunca consegue fazer por conta que ainda, né, não está preparado lá para isso, né, e para receber as pessoas lá, né, mas queira Deus que, né, aí até mais ou menos o meio do ano a gente já tenha conseguido dar uma agilizada lá, né, e fazer pelo menos uma festinha junina lá pra gente comemorar, né. As pessoas aí que tem chácara, né, sabe como não é fácil aí lidar com o mato, né? Então o que mais preocupa a gente, assim, né, é realmente o mato, por conta que se tem mato aí acaba aparecendo bichos, né? Então a gente gosta de deixar tudo limpinho para poder não juntar bicho, né? Cobra, tá? O Marcos, durante a semana, ele procurou tirar aí as madeiras que estavam lá, né, que tava pro chão lá. Ele até achou escorpião lá também, e aí ele tirou as madeiras do chão, organizou em outro lugar.
mais, né? Então a gente tem que estar sempre cuidando disso. É claro que quando a gente morar lá, né, vai ter uma galinhazinha, vai ter uma angolinha lá, né? E aí fica mais fácil aí de lidar com esses bichinhos aí, né? Mas hoje, na verdade, a gente já eliminou bastante, né? Porque quando a gente começou lá, tinha muita aranha, né? Tinha muito escorpião. E hoje a gente já vê bem pouco, tá? Então, é isso, né, gente? Eu passei, então, hoje só para gravar um pouquinho esse vídeo, um vídeo bem rápido aí para vocês, né? Para falar sobre isso aí, né? Não que eu esteja triste, né? A gente não pode ficar triste com isso, mas é uma coisa que deixa a gente apreensivo, né? Até por conta, né, do perigo que é o raio, né? Então, eu espero que eu tenha esclarecido aí, né? E espero que vocês tenham gostado, então, da minha explicação aí com relação a esse acontecimento aí que teve lá na chácara, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada ao pessoal aí que se inscreveu aí recentemente, né? Deus abençoe grandemente cada inscrito desse nosso canal, né? E nós estamos crescendo, né? E queira Deus que nós possamos aí permanecer unidos aí sempre, né? Uns apoiando os outros aí nesse crescimento do canal, né? É muito bom poder dividir essa história tão linda, né? Que é a nossa chácara, né? A criação da nossa chácara com vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, fico todos com Deus e até o próximo.